Daí, por favor, Joyce, na área de trabalho. Isso. Já que nós acabamos de louvar a Deus, de adorar o Senhor, com vozes tão lindas aqui, instrumentos tão bem tocados, então eu quero dividir com os amados esse texto. Você que acabou de louvar, acabou de adorar a Deus, e por muitas vezes a dúvida que nós temos, não só de quem participa do ministério de louvor, seja cantando, seja tocando, ou você que vem à casa do Senhor e participa desse momento de louvor e adoração com a gente, quantas vezes a nossa dúvida é: qual é a condição? Quais são as condições para adorar a Deus? Qual é o louvor? De que maneira a gente pode louvar a Deus e o Senhor aceitar o nosso louvor? Seja ele tocado, seja ele cantado, seja ele expressado de qualquer maneira. Qual é o louvor? De que forma? Não sei se alguém já fez essa pergunta, não sei se alguém já teve essa dúvida. Senhor, será que o Senhor recebe? Será que o Senhor recebe a minha adoração? Será que o Senhor recebe o louvor que eu estou produzindo neste lugar? Então peço a você que, por um minuto, feche seus olhos antes de eu ler o texto. Fale com Deus. Pergunte ao Senhor. Apenas 30 segundos de silêncio. Eu gostaria que vocês perguntassem: será que Deus aceita o teu louvor? Será que o louvor que você está fazendo está chegando ao coração de Deus? Ore agora, irmãos. Pergunte-se ao Senhor. Vamos entrar na mensagem. Creio que você já fechou seus olhos, possivelmente tenha perguntado a Deus, mas eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmos de número 100. Salmos de número 100. Apenas o versículo 4 que diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome. Feche os olhos. Deus e Pai, nesta noite eu quero mais uma vez pedir ao Teu Espírito Santo, esse Espírito que tem se movido entre nós, que tem usado os Teus servos aqui. E até antes de eu subir nesse altar, o Senhor já está usando os Teus filhos através dos louvores, através das adorações produzidas nesse altar. Que não seja diferente agora. Eu acredito que quando nós entramos, passamos por essas portas, a nossa intenção aqui, Senhor, além de ouvir uma boa música, além de ouvir boas vozes, a nossa intenção também é ouvir a Tua voz. Eu quero nesta noite que Teu Espírito Santo, eu quero te pedir que Teu Espírito Santo, de uma forma poderosa, fale ao nosso coração nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Fale agora com a gente. Manifesta o Teu poder em nosso meio nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Amém. Meus amados, o salmista no Salmo de número 100, e vocês leram apenas o versículo 4, o salmista, ele parece que de uma maneira, sabe, de uma forma bem simples, parece que ele nos mostra qual é o modelo de louvor e qual é o modelo de adoração que faz com que você e eu, nós entremos no templo do Senhor e tudo isso que nós vamos produzir, ou nós produzimos, consiga agradar o coração de Deus. Quando o salmista escreve esse Salmo de número 100, a intenção dele foi exatamente essa: ensinar para nós, ensinar para a igreja do Senhor qual é a maneira, quais são as condições para adorar a Deus. Qual é a condição, irmãos, que faz com que Deus, ele, por algum momento, ele pare para te ouvir e ele entenda o que você está
fazendo e adorando nesse lugar, e o que você está produzindo através dos louvores e das canções possa chegar ao coração de Deus. Por isso eu entendo que este modelo de adoração em que o salmista escreve aqui, ele está baseado em 4 condições. São 4 condições que nós vamos aprender aqui nesses salmos, e dentro da mensagem que nós vamos ler, que nós vamos entender qual é o modelo de oração, ou quais são as condições que agradam ao Senhor quando nós estamos adorando a Ele. A primeira condição que você vai enxergar aqui no versículo 4, o texto diz assim: entrai pelas portas. A primeira condição, que se você quer adorar a Deus, o texto diz muito claro: entra pelas portas, ou é entrar pelas portas. Parece não ter muita lógica quando a gente lê isso, entrar pelas portas. Qual é o sentido de Deus começar a receber o meu louvor quando eu entro pelas portas? Que sentido? Qual é a lógica que há nisso tudo? Quando eu entro pelas portas, eu já automaticamente já estou louvando e já estou adorando a Deus. Que sentido há nisso? O grande detalhe é quando a palavra diz entrai pelas portas, o texto não está se referindo no sentido literal. Deus está dizendo que quando essa porta se abre, ou quando alguém movimenta essa porta para que você passe por ela, Deus está dizendo, irmãos, quando você passa pela porta de blindex, pela porta de correr, ou seja, a porta que for, sabe? E quando você passa por essa porta, você já está adorando a Deus, Deus já está recebendo o teu louvor. O sentido aqui, ele não é literal, mas o sentido aqui é espiritual. E a palavra que define porta aqui, significa no hebraico sha'ah. E a palavra sha'ah no hebraico, dentro desse contexto aqui, significa quando você não passa literalmente pela porta da igreja ou qualquer outro lugar que seja, mas quando você passa no ambiente da adoração. E quando você está no lugar da adoração, quando você chega no lugar da adoração, esse ambiente que, quando eu acabei de chegar aqui, estacionei a Kombi, antes que eu pudesse entrar na igreja, esse ambiente da adoração já estava lá fora. Esse ambiente espiritual, onde o louvor é feito com unção, onde o louvor é feito de uma forma maravilhosa. E eu fui lá para o gabinete para imprimir aqui a mensagem. Irmãos, eu estava ali imprimindo a mensagem, mas acreditem vocês, parecia que eu estava aqui no altar sentindo a presença maravilhosa do Senhor. O que é isso? É o sha'ah de Deus. Então, ainda que essa porta não se abra, ainda que essa porta, ninguém abra a porta para você, ainda que um dia você fique lá fora ouvindo louvor, isso aí significa o sha'ah de Deus. Essa porta que o salmista se refere não é o sentido literal da coisa. Por isso entenda, quando ele diz entrar pelas portas, está dizendo, olha, esteja no ambiente onde há o mover de Deus, esteja no ambiente onde Deus está sendo glorificado, onde está havendo adoração. E aonde está havendo adoração, você pode estar embaixo de uma árvore, você pode estar debaixo de uma passarela, você pode estar num ambiente a céu aberto, que não haja porta nenhuma, mas há o sha'ah de Deus. Essa porta que você visivelmente não vê, ela existe, é um ambiente de adoração. Por isso o salmista pode perceber, ele começa dizendo, olha, entrem por suas portas, ou melhor, esteja antes de adorar a Deus, de glorificar o Senhor, esteja nesse ambiente de adoração. E por que ele manda você entrar nesse ambiente? A primeira coisa que o salmista diz é falar, olha, entre nesse ambiente, porque às vezes, não sei se já aconteceu com você, mas eu posso dizer para você sem medo nenhum que já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Deus está no lugar onde estava havendo adoração, o louvor maravilhoso acontecendo, mas eu só estava ali de corpo presente. A minha cabeça estava lá fora, o meu coração estava lá fora.
tudo isto que estava acontecendo aqui, eu não estava presente, embora se você tirasse uma foto ou filmasse o lugar, eu estaria ali, possivelmente alguém iria me ver naquela foto, alguém me filmaria naquele espaço ali, mas era apenas um sentido físico, porque a minha cabeça não estava ali, o meu coração não estava ali, o que significa que todos entraram ali, mas eu estava lá fora, todos estavam adorando, mas a minha cabeça estava lá fora, eu estava apenas de corpo presente. Então entenda, se a sua adoração tem que alcançar o coração de Deus, primeiro você precisa passar pelas portas, estar no Shaá, no ambiente onde há o mover e a ação do Espírito Santo, porque se esse momento maravilhoso, se essa adoração estiver acontecendo, mas você não estiver aqui, ou estiver apenas de corpo presente, não adiantou nada para você. Você pode até cantar, você pode até bater palmas se quiser, ou quem sabe fazer a coreografia que você souber fazer, mas não vai funcionar para Deus, não significou nada. O que significa para Deus, irmãos, é quando nós, independentemente de tocarmos o instrumento ou não, cantarmos ou não, produzirmos algum som ou não, mas quando nós adoramos a Deus, sabe, se você é afinado ou não, mas quando você adora a Deus, mas você está nesse Shaá, ou nesse ambiente de adoração, tenha certeza que este é um verdadeiro louvor. Esta é uma verdadeira oração. Por isso o salmista está dizendo, olha, quando você passar pelas portas da adoração, se desconecte, se desligue, sabe, não deixe que nada, ou preocupação, ou qualquer coisa que você tem que resolver, ficar pairado na sua mente, nada impeça o seu louvor, que as suas preocupações, que as suas angústias, sabe, que tudo isso que tem tirado de você algumas vezes o sono, e tem perturbado a sua mente, quando você for louvar a Deus, não entre com isso na presença do Senhor, deixa lá fora. Por isso ele começa dizendo, olha, entre pelas portas, ou entrar pelas portas. Se a minha e a sua adoração tiver que chegar ao coração de Deus, eu preciso passar por essas portas, entrar por essas portas. Esse é o Shaá de Deus. E você pergunta, pastor, qual é o sentido de porta e quem é essa porta? Aí você vai ver no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz muito claramente, eu sou a porta. Eu sou o sentido da adoração. Uma adoração, um louvor que não esteja resumida em Cristo, em que o Senhor não seja o centro, não é adoração, é música apenas. Uma adoração em que Deus não está presente, você pode até cantar um pagode se quiser, pode até mudar a letra se você quiser, é apenas música. Mas quando Cristo está é diferente, quando Cristo está, sabe, o ambiente muda, e Jesus diz, olha, eu sou a porta. Por isso diz em João 10, 9, e diz, olha, aquele que entrar, observe como é que ele diz, aquele que entrar, ele não diz aquele que ficar de fora não, aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Ele está dizendo que entrar por mim não só será salvo, mas ele é livre. Ele pode entrar e sair, não está dizendo sair da presença dele não. Ele tem liberdade de locomoção, ele é livre para adorar, ele é livre para glorificar o Senhor. Não tem nada que o prenda, não tem nada que o algeme a nada. Quem está em Cristo, e quando o louvor passa por essa porta que é Cristo, tudo começa a ganhar sentido. E o texto está dizendo, encontrará pasto ou alimento, porque quem está em Cristo, esse louvor é tão maravilhoso, que ele alimenta o quê? Ele alimenta a tua alma. Quando a gente está aqui adorando a Deus, um louvor tão maravilhoso, a gente fica alimentado de glorificar o Senhor. Então entenda, igreja, em nome de Jesus, entrar pelas portas é a primeira condição, mas não é passar simplesmente por um blindex, ou seja, qualquer porta, é quando você entra no Shaá, que é o ambiente da adoração. Shaá é ambiente de adoração.
Quantas vezes fizemos arlírios pela evangelista pela madrugada? E 2, 3, 4 horas da manhã, a gente ali no Baixo Meia, lá no centro do Meia, a gente com violão, um pandeiro e glorificando a Deus, evangelizando os moradores de rua, e naquele culto tão gostoso, sem instrumental, sem nada, lá no Baixo Meia, e com pouca música, a gente sentiu uma presença tão maravilhosa de Jesus, sabe? Às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e aquela presença maravilhosa, porque nós passamos pelas portas, e quando você passa pela porta, está no ambiente de adoração, você entenda, você está no Sha'ar, que é lugar onde Deus está manifestando a sua glória. Qual é a segunda condição, pastor, para que Deus receba o meu louvor, para que esse louvor seja do agrado do Senhor? Aliás, antes de seja do agrado do Senhor, vamos lá. A segunda condição é com gratidão. É o que o versículo 4 diz: entrai pelas portas com ações de graças. O que é isso? É gratidão. Eu não consigo entender, eu não acredito que ninguém consegue, eu não acredito uma pessoa que sirva a Deus, que deu o seu Jesus como seu Senhor, e não consiga ser grato. Eu acredito, irmãos, que um dos princípios que mais alegra o coração de Deus é quando nós reconhecemos que tudo que temos, sabe, e tudo que alcançamos foi porque Deus nos concedeu. Acredito que a gratidão é algo que faz com que o Senhor perceba em você que você não é ingrato, que você sabe o que Ele está fazendo em sua vida. A gratidão é uma das maneiras, eu entendo que a gratidão é uma das maneiras, uma das formas de glorificar a Deus. Então agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pela sua saúde, pelo seu trabalho, agradeça a Deus por Jesus ter morrido na cruz por você, agradeça a Deus, seja grato. Se você parar para observar, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Enquanto nós estamos nesse momento louvando e glorificando o Senhor neste ambiente, próximo de nós temos presídios e temos hospitais. E se você for agora no hospital mais próximo daqui, o hospital grande, que é o Albert Schweitzer, você vai ver muita gente lá jogada no chão, muita gente esperando um atendimento, muita gente gemendo, gritando de dor, muita gente, irmãos, sofrendo as piores dores possíveis, que nós não temos nem noção do que seja isso. Se você for aqui para a esquerda, você vai ter trocentos pavilhões, presídios, onde você vai entrar, e todos eles com superlotação. E se você parar para observar cada um desses presídios, você vai ver quanto sofrimento está impresso, está estampado no rosto de cada preso. Quantas mães e pais estão aguardando para ver o seu filho que já não consegue ver há muito tempo. Se você for no necrotério ou no IML, Instituto Médico Legal, você vai ver quantos pais chorando porque perderam filhos de forma terrivelmente bruta. Mas você não está nesse ambiente, ou nesses ambientes, você está no lugar de adoração, você está aqui, num ambiente tranquilo, de gente que veio glorificar, igual a você. Então quando você para observar esses detalhes, entenda, você tem motivos para glorificar o Senhor. Você tem motivos para dizer: Senhor, muito obrigado por todas as coisas, o Senhor tem sido bom comigo. Por isso, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: olha, em tudo dai graça. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então pare de reclamar da vida. Há pessoas, irmão, que eu tenho até medo de cumprimentar. Tenho até medo. Se eu perguntar, está tudo bem, eu tenho certeza que eu não vou ouvir isso. Ah, não está não, meu Deus. Ah, que desgraça. Se você tem inclinação para depressão, nem chega perto de algumas pessoas. Porque tem gente que reclama de tudo. Ele pode acabar de receber um aumento de salário, mas quando ele recebe esse aumento, ao invés de dizer: Deus, muito obrigado, e alguém perguntou: e aí, satisfeito? Não, foi pouco.
As pessoas reclamam de tudo, irmãos, de tudo, de tudo. Então, o que diz aqui, Tessalonicenses 5,18, olha, em tudo dai graça, ou melhor, agradeça, para de ficar reclamando da vida. Para de ficar reclamando, pode ser azedo, pode ser amargo, bota estampa um sorriso nesse rosto, olha para fora, veja que você é livre, você pode ir para onde você quiser, comer o que você quiser, se tiver dinheiro, claro, mas sabe, irmãos, você pode alguma coisa. João capítulo 3, versículo 27 diz, olha, o homem não pode receber coisa alguma sem que primeiramente do alto não lhe seja dado. Sabe quem está dizendo? Deus é bom contigo. O que você tem foi Deus que te deu, então agradeça a Deus, pare de reclamar, aprenda a dar graças ao Senhor, mas não é só louvar a Deus aqui na igreja não, porque aqui é a coisa mais fácil do mundo, depois, ainda mais quando sobe os músicos aqui, aí fica mais fácil ainda. Eu quero dizer que você tem que aprender a fazer isso lá fora, diante de um problema, de uma dificuldade, glorifica a Deus, seja grato ao Senhor. Porque quando você faz isso, sabe, quando nós agradecemos a Deus, nós excluímos de nós todo o mérito humano, toda a capacidade humana. Quando você glorifica a Deus, a gente entende que a tua gratidão chega aos ouvidos de Deus como louvor, como canção. O Salmo de número 103 e os versículos 1 ao 5, o salmista Davi, ele para no momento da vida. Você já parou para observar que nós, pelo menos ultimamente, vivemos uma vida muito acelerada? Muito acelerada. Correndo para a faculdade, outro correndo para o trabalho, outro para casa, outro para levar filho na escola, outro para não sei o quê, outro vai para lá, vai para cá, e sai daqui, vai fazer um cursinho, e a gente fica nessa velocidade da vida. A gente não tem muito tempo para muita coisa, tanto que hoje, quando você chega no supermercado, o que mais tem hoje é comida rápida. Comida rápida. A parte onde você compra comida rápida para botar no micro-ondas, cada dia está crescendo mais. Antigamente era uma ilha pequenininha. Quem faz compras aqui, vai ao mercado, normalmente quem faz mais isso são as mulheres, né? Mas lá em casa é o inverso, quem vai para o mercado sou eu. Então eu observo que era uma ilha pequenininha, onde você tinha poucas coisas congeladas para botar no micro-ondas para poder fazer. Hoje quando você chega no supermercado, irmão, já está maior, muito maior, porque a velocidade da vida faz com que a gente faça tudo rápido. Ninguém quer parar para fazer uma comidinha com calma, para levar a vida mais tranquila, não, tudo é muito rápido. Tudo é rápido. Davi estava nessa velocidade da vida e de repente Davi, ele para, sabe, ele mete o pé no freio da vida, porque normalmente a gente mete o pé no acelerador. Davi faz o contrário, ele mete o pé no freio e ele para a sua vida por um momento. Eu quero dar um conselho para você nessa noite, em nome de Jesus. Coloca o pé no freio da sua vida um momento e faça o que Davi fez. Ele coloca o pé no freio da vida e ele começa a observar o que Deus fez. E quando ele começa a observar, ele começa a dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, por tudo que o Senhor tem feito por mim. E ele começa a enumerar o que Deus tem feito. Ele disse: o Senhor me livrou das enfermidades, o Senhor me livrou das doenças terríveis, o Senhor me livrou dos inimigos, o Senhor me livrou da cova, o Senhor me livrou daquela sepultura que estava certa para eu cair, o Senhor foi me livrando, e ele começa dizendo: bendize a minha alma. E o que é interessante é que ele diz para ele mesmo, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Sabe quem está dizendo? Eu não posso ser ingrato com Deus, eu não posso deixar nada para trás. Então eu tenho que parar no momento e dizer: Senhor, muito obrigado. E eu pergunto, qual é o momento que nós paramos para orar e dizer: Senhor, eu não vim te pedir nada, eu não vim te clamar por nada, porque toda vez que normalmente nós nos ajoelhamos para orar, é só para falar: Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus me socorre, Deus me olha. É só isso, irmãos. E Deus dá porque Ele é bom.
Mas qual é o momento que a gente para só para dizer: Senhor, muito obrigado, bendize, ó minha alma, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Então, se você quer ser uma pessoa que adora a Deus e o seu louvor chegar aos ouvidos do Senhor, pare um momento de reclamar e observe o que Deus fez e está fazendo por você. Então, separe um momento para agradecer a Deus pela sua bondade na sua vida. Então essa é a segunda condição que nós aprendemos, sabe, irmãos? É a condição de adorar o Senhor e de ser grato a Deus. A terceira condição, ele diz aqui no versículo 4 ainda, eu não saí do versículo 4, e ele diz: com louvor. Com louvor. Eu acredito que uma das maiores preocupações de nós pastores, eu posso falar isso cortando em minha carne, uma das maiores preocupações que muitas vezes nós temos é de encher a igreja. Como é que nós fazemos isso? Quais são os recursos que muitas vezes se usam para encher a igreja? Eu não vou falar aqui todos, que eu ia ficar até amanhã de manhã. Mas muitas vezes, para a gente encher a igreja, a gente enche a igreja primeiro de eventos. Chama cantor não sei de onde, chama pregador não sei de onde, chama músico não sei de onde, chama não sei quem sei de onde, e vão botar o banner, vão botar, espalhar pela Brasil aí um monte de outdoors, dizendo: olha, grande dia, grande não sei o que, tal, e a gente bota na televisão, e a nossa intenção é encher a igreja. E de quem nós enchemos a igreja? Nós enchemos a igreja de gente, de pessoas. A gente fica muito preocupado em encher a igreja, irmãos, com eventos, com shows, e a gente muitas vezes enche a igreja com músicos e cantores, instrumentos musicais, sabe? Eu não estou dizendo para você que é errado fazer isso não, mas eu estou dizendo para você que muitas vezes a nossa maior preocupação seja isso. E a gente fica pensando e cria então um grupo, ou quem sabe vamos sofisticar a coisa, a gente cria um ministério de eventos, e esse ministério de eventos tem que ficar dia e noite pensando como vamos encher a igreja, e alguém vai criando uma coisa, vai criando outra, um cria uma campanha, é campanha não sei do que, é campanha disso aqui e tal, a gente fica preocupado em encher a igreja, porque o que vai encher a igreja, na nossa concepção, muitas vezes, são essas campanhas, são esses eventos. Mas quando você olha aqui, queridos, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 5 e os versículos 13 e 14, você vai ver o que é que encheu a igreja. O texto diz o seguinte, que o templo de Salomão foi construído. Salomão constrói o primeiro templo ao Senhor. Não existia templo, existia tabernáculo, sabe? E lá no tabernáculo, se você já parou para observar, o tabernáculo que Deus deu a Moisés, o modelo, não tinha música. Dentro do tabernáculo não existia música. O primeiro lugar que existiu música foi no templo. E o primeiro templo construído. E quando esse templo foi construído, então já havia um ministério de louvor, que quem instituiu esse ministério foi o próprio rei Davi. E orienta Salomão, então já tinha um grupo lá preparado para cantar, um grupo preparado para tocar, e quando o templo estava sendo inaugurado, ele ia ser inaugurado com música, e esses músicos então, eles entraram no templo, sabe, eles oraram muito ao Senhor, eles jejuaram muito ao Senhor, eles se prepararam diante do Senhor, eles estavam espiritualmente do jeito que Deus queria, e eles entraram no templo, e quando eles começaram a tocar, e começaram a cantar, sabe, irmãos, eu não sei qual foi o momento que isso aconteceu, mas eu posso dizer para você, dentro das escrituras, dentro desse texto aí, que possivelmente eles nem terminaram, porque de repente eles viram algo estranho, alguma coisa diferente que entra naquele templo. Era uma nuvem, e essa nuvem, diz a palavra, que era a glória de Deus. E sabe o que é que encheu a igreja, ou o templo? Não foram os músicos nem os instrumentos, mas foi a glória de Deus. O que enche a igreja não são pessoas, é a glória de Deus. Porque a igreja pode estar cheia de gente, mas é de Deus. O que enche a igreja, irmãos, é a glória do Senhor Jesus. Não
não são músicos profissionais, não são instrumentos de última geração, mas é a glória de Deus. Eu estou cansado de ver altares com muitos músicos bons, profissionais, gente que toca muito, que canta muito, mas quando sai dali vai para o hotel, quando sai daqui o cara trai a mulher, quando sai aqui vai fazer um monte de desgraça, aí a igreja enche por causa da música e disso tudo, mas que enche a igreja, irmãos, com todo o respeito que eu tenho aos músicos dessa igreja, com todo o respeito que eu tenho ao Totti, onde eu vou pregar, eu falo do Totti, onde eu vou pregar, eu falo desse homem, eu falo dos músicos dessa igreja, eu falo dos irmãos que cantam, aonde eu vou, eu gosto de ficar botando azeitona na empada deles. Gosto. Digo quanto eles são bons, como Deus tem usado esse ministério de louvor, quando alguns irmãos vêm nos ajudar, que é o caso de hoje, sabe, irmãos, aqui no baixo, eu fico muito feliz, mas com todo o respeito e amor e admiração que eu tenho por vocês não enchem a igreja, sabe, vocês não têm condições de encher a igreja. Quem enche a igreja é o Espírito Santo, quem enche a igreja é a glória de Deus, quem enche a igreja não é a boa música é bom sim, mas quem enche a igreja é o Senhor, porque a igreja pode estar lotada de gente vazia de Deus. Essa mensagem eu preguei sexta-feira no primeiro congresso de louvor e adoração. E nesse congresso que os irmãos me chamaram de louvor e adoração, que começou na quinta-feira e está terminando hoje, a cada dia são 2 pregadores. E eu fui pregar na sexta-feira. Comecei a pregar às 7 horas, eu terminaria às 8, e 8 horas começaria o segundo culto, e já tinha um segundo pregador. O interessante é que quando nós chegamos lá, quando eu cheguei lá, havia um grupo convidado para tocar na parte do culto que eu iria pregar. Uma equipe, alguns irmãos de determinada igreja, que eu não sei de onde, mas eles foram chamados para cantar no culto onde eu estaria pregando, naquele horário. Só que eles não chegaram na hora para tocar. Por algum motivo eles se atrasaram, mas chegaram na hora da mensagem. E eles se assentaram assim à minha frente. Do primeiro tópico até o segundo tópico, eles gostaram muito. Mas quando eu cheguei nessa terceira condição, com louvor, e eu disse que quem enche a igreja não são músicos bons, não são os acordes maravilhosos, mas é a glória de Deus que enche o templo. O guitarrista olhou para mim, irmãos, visivelmente ele torceu a cara. Visivelmente ele não fez questão de esconder que estava com raiva do que eu estava falando. Visivelmente ele olhando para mim e chegava para alguém, um músico do lado, e falava algumas coisas e ria quando eu disse que não são músicos, cantores, nem pregadores, nem ninguém que enche a igreja, mas é o Espírito Santo, é a glória de Deus. Eles então começaram, na verdade ele começou a ficar de cara feia. Eu percebi isso. O que acontece então, irmãos, é que eu terminei esse tópico e ele ficou sentado à minha frente, inquieto, chateado, porque possivelmente ele não veio para ouvir isso. Possivelmente o senso de valor dele estava muito alto. Possivelmente, como algumas pessoas pensam, que ela é super necessária, que sem ela a coisa não funciona, que sem ela nada dá certo. Infelizmente, muitas vezes nós temos o senso de valorização além do que deveria ser. Nos sentimos bons demais para aquilo, nos sentimos necessários demais, e se você não tiver, a coisa não vai ser do teu jeito, ou melhor, não vai sair bonito. É verdade, é bem possível que se faltar um músico aqui, dependendo do instrumento, a música não vai ter aquele enxerto, aquela, qual seria a expressão certa? Aquela harmonia que deveria ter. É certo que esteticamente não tem, mas isso não impede o mover de Deus. Isso não impede o agir de Deus.
Se o pastor Paulo não estiver pregando hoje aqui, e estiver uma outra pessoa pregando, isso não impede o agir de Deus. Isso não impossibilita o Senhor de agir, porque quem age aqui não é pastor Paulo, quem age aqui não são músicos, nem diácono, nem ninguém. Quem age aqui é o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo sair daqui, você pode trazer quem for. Eu posso me esgoelar aqui, não vai adiantar de nada. A igreja pode estar lotada, mas vai estar vazia. Aquele músico ficou de cara feia, ficou inquieto, e não fazia questão de esconder que estava com raiva, não. O que acontece então? É que terminou esse culto que eu preguei, mas eu não fui embora, porque logo após ia começar o segundo culto, e eu queria ouvir a mensagem do pregador que estava para pregar logo depois de mim. Então eu fiquei para o segundo culto, preguei nesse primeiro, ao invés de ir embora eu fiquei. E nesse segundo culto, esse ministério de louvor que não cantou no culto que eu estaria pregando, ele canta no segundo. Eles foram chamados para cantar no segundo, para tocar e cantar. Então subiu o baterista, o baixista, o tecladista, que já era da igreja, e então veio o guitarrista. E eu não sei porquê, mas parece que ele veio por último. Ele veio por último com a sua guitarra, com aquela pressão toda, aquela pompa toda, e olhando para a igreja. E então todo mundo já tinha montado os seus instrumentos, já tinha, quem é músico sabe, né, que vai ajeitar os instrumentos, a sua pedaleira, não sei o que. Ele veio por último, veio pelo corredor da igreja e foi lá para aquele canto e tal, e todo mundo esperando ele. A ministra de louvor que veio da igreja esperando ele, olhando para ele, o baterista esperando ele, o baixista esperando ele, o tecladista esperando ele. E ele veio então, aí ele foi lá com muita calma, sabe, irmãos? Ele foi lá, plugou a sua guitarra, foi lá, aí tentou fazer alguma coisa e não saiu o som. Aí ele olhou assim, aí chamou alguém com muita... Olha, uma coisa que me irrita, gente arrogante e soberba. Aí chegou assim para alguém da igreja e falou: troca esse cabo. Aí o irmãozinho lá, disse: senhor, aí pegou um cabo lá, aí trocou o cabo, aí veio agora. Aí chegou, nada de som. Aí daqui a pouco, irmãos, ele ficou inquieto, aí tirou um plug de uma caixa, botou na outra e nada. Era a caixa dele, nada funcionou. Então alguém falou: peraí, eu vou pegar outra caixa. Aí rapidamente, sabe aquela coisa que o culto está começando, só está faltando esse detalhe? E foram lá pegar uma caixa, ele plugou lá e nada. E ele ficou olhando, e todo mundo olhando para ele, e cadê que não sai som nenhum naquela guitarra? E ele inquieto, mas aí tem um detalhe. Antes do culto começar, cedo, eu cheguei um pouco mais cedo, e nessa igreja tem um irmãozinho que ele toca muito bem, e ele estava com violão, e falou: pastor, vamos cantar aqui os louvores antigos. E a gente foi lá com aquele violão no violão, e a gente lá, ele tocando, e a gente cantando aqueles hinos maravilhosos. E esse irmão, sabe, que faz parte do ministério do louvor dessa igreja, vendo a angústia desse guitarrista, que não conseguia plugar nada, tirar som da guitarra, chegou para ele com o violão, falou: olha, tem um violão, você quer? Aí ele: não, tudo bem, me dá o violão. E o violão foi parar na mão desse guitarrista, e o guitarrista pegou o violão e o som não saía do violão. Aí falou: meu Deus, o que está acontecendo? Aí falou: pode ser que seja bateria. Aí trouxeram a bateria nova, botaram a bateria no violão, e não saiu o som no violão. Aí ele desistiu, porque o cu já estava atrapalhado demais. Então tinha um microfone que tinha um Beck cantando, e o Beck saiu para ele cantar. O Beck estava louvando o tempo todo, e quando ele pegou no microfone para cantar, não saiu o som do microfone. O que é isso, pastor? Eu digo para você: Deus, irmão, não precisa de mim nem de você para a glória dele se manifestar. Pode isso na sua cabeça. E ele então ficou ali, e parecia uma estátua parada sem nada, e o som foi com bateria, com teclado baixo e baixo, e a vocal ali. Irmãos, que louvor maravilhoso! Eles começaram a louvar, a gente sentiu um agir de Deus, um mover de Deus, sabe? Parece que aquela nuvem que está em 2 Crônicas aterriza ali, aquela glória de Deus. Aí, possivelmente, o que é interessante é quando isso foi acontecendo, irmãos, sabe? Ele ficou parado, nada funcionou para ele. De repente alguém grita no meio da igreja: é o Shah de Deus, é a glória de Deus. E ele parou e ficou olhando assim para as pessoas, para entender o que faz o mover de Deus, o que enche a igreja é a presença do Espírito Santo. É a presença do Senhor.
Então coloque isso no teu coração. Coloque isso no teu coração. Louve ao Senhor. E eu quero finalizar a mensagem, quarto e última condição. Você quer que teu louvor chegue a Deus? Você tem que passar pelo esvaziamento de si mesmo. Essa é a condição. Você pode até tocar, cantar, pregar, fazer o que quiser. Mas se teu coração estiver cheio de você mesmo, não vai funcionar. Não vai dar certo. O que é interessante, quando você vê lá no livro de, se não me engano, 2 Reis, é 2 Reis 5, 2 Reis capítulo 5, versículos 10 a 17, 2 Reis 5, 10 a 17, há uma história que vocês conhecem, a história de Naamã. Muito obrigado. A história de Naamã. Todo mundo sabe que Naamã era leproso. Era um homem importante? Sim, era um homem muito importante. Mas Naamã era orgulhoso. Naamã era arrogante. Debilitado e arrogante. Leproso e soberbo. E esse homem vai até Israel, porque uma das escravas, uma das pessoas que levaram as escravas para Damasco, uma menina trabalhava na sua casa e disse: se ele conhecesse o meu Senhor, certamente o Senhor o curaria. E ele chega lá, chega em Israel, e quando ele chega lá, irmãos, ele chegou do mesmo jeito que saiu. Chegou soberbo, chegou arrogante, e descobre que a pessoa que tinha a autoridade de Deus, a unção do Senhor na vida dela, era o profeta Eliseu. E quando ele chega com a sua comitiva, quando ele chega com aquela carruagem, aquele grupamento de homens armados, aquela escolta armada, e aquele homem possivelmente para impressionar, não foi com uma roupa qualquer, não foi com um uniforme qualquer, mas ele possivelmente levou o seu uniforme todo brevetado, cheio de condecorações. Aquele exército já tinha subjugado Israel. Agora esse homem chega ali de uma forma arrogante, soberba, e ele chega exatamente na porta do profeta. E quando ele chega na porta do profeta, para que o profeta pudesse ir lá orar por ele, Eliseu não chega nem à porta. Eliseu não vai nem atender ele. Eliseu manda o jovem Geazi atender, manda Geazi dar o recado para ele. E Geazi disse: olha, o meu senhor disse para o senhor ir no Rio Jordão, sabe? E o senhor mergulhar lá 7 vezes. Se o senhor mergulhar 7 vezes no Jordão, o senhor vai ficar limpo. Deixa eu falar para você, irmãos, Deus precisava mandar aquele homem para o Jordão? Que Deus é esse que não tem poder de me curar, Totti? De curar você, de curar qualquer um de nós, simplesmente com a palavra dele? Ele é Deus, ele pode tudo. Mas por que manda o homem para o Jordão? Porque Jordão a água era suja, era água barrenta. Jordão, a maioria das necessidades que as pessoas faziam na casa, despejava do Jordão. Aquele homem chegou arrogante, soberbo, e Deus, para mostrar para ele que ele não era aquilo tudo, manda ele se banhar no Jordão, e ele então começa a desdenhar e debocha, e diz: será que lá em Damasco não tem rio melhor? Fafá e Abana são os melhores rios de águas cristalinas, e que Deus é esse que não me manda ir para uma água cristalina, me manda para esse brejo aqui, tomar banho nessa água suja? Como quem diz: será que Deus não sabe que eu sou um general, que eu sou um herói de guerra, eu sou o braço direito do comandante do rei de Damasco, da Síria? Será que esse Deus não conhece o meu currículo? Deus te conhece. Eu quero dizer para você que muitas vezes, para Deus te curar, primeiro Ele te joga na água suja, primeiro Ele te coloca numa condição que você não quer estar. Para quê? Para você entender que você não é melhor que ninguém. Deus manda esse homem para uma água suja. Podia, olha o que Deus faz, podia Ele mandar dar só um mergulho, né? Mas Deus só de pirraça mandar 7. Irmão, deixa eu explicar para você. Deus não é místico. Deus não é místico. Mas Deus manda esse homem mergulhar 7 vezes. Por que 7?
Por que não 5? Não 3? Por que não bateu na trave? 6? Mas Deus mandou 7, porque 7 é o número da perfeição, para dizer, olha, perfeito aqui não é você, sou eu, o perfeito sou eu, quem tem que ser adorado sou eu. Então 7 vezes tu vai mergulhar, e quando você levantar, você vai perceber que eu sou perfeito, que eu curo. E quando esse homem sai e levanta do seu último mergulho, ele entendeu isso, irmãos. Ele entendeu isso. A arrogância dele ficou afogada, a soberba dele ficou afogada. Deixa eu dizer para você nessa noite, não seja soberbo, não seja arrogante, não seja melhor que ninguém, não se sinta melhor que ninguém, porque num momento desse qualquer, ele vai te colocar nessa água barrenta e vai fazer você dar quantos mergulhos forem necessários. Você só vai sair de lá quando você estiver limpo. A lepra de Naamã era a menor das preocupações dele. A lepra de Naamã não era a pior coisa que ele tinha. A coisa que ele mais tinha na sua vida era a sua arrogância. Deus não lavou simplesmente a lepra de um homem, não curou simplesmente o homem, até mesmo porque eu já vi até alguns pregadores dizendo, poxa, aquele homem não podia ficar leproso, porque a lepra era uma maldição, era maldição para quem era judeu. Ele não era judeu, ele era sírio. Assírio não tem nada a ver com o judeu. Para o judeu sim, o judeu, a lepra é sinal de maldição, mas para os assírios não, a sírio era uma doença. Então entenda, a maior cura na vida daquele homem não foi da lepra, foi da sua arrogância. Porque você pode estar com a sua pele limpinha e a sua alma arrogante. A palavra só diz que Deus dá mais graça ao humilde, Deus rejeita o soberbo e dá mais graça ao humilde. Então, irmãos, não seja arrogante. Se você perceber algum ponto de soberba, em nome de Jesus, mergulha nesse rio e fala, Senhor, me limpa. Mergulha no teu rio hoje, limpa minha alma. Sabe por quê? Se eu não fizer isso, a minha adoração não vai chegar aos teus ouvidos. Então eu quero te adorar, eu quero te servir. E o versículo 17 aí, que é o último versículo, Naamã quando saiu dali, irmãos, Naamã saiu glorificando ao Senhor. Naamã levou até um pouco de terra de Israel, ainda disse para Eliseu, olha meu Senhor, eu vou lá para a minha terra, sabe, lá um Deus que é o Deus que é o Deus número 1 lá de Damasco, sabe? Mas eu quero dizer para o Senhor, se eu tiver que me inclinar para esse Deus, eu não vou me inclinar não para ele, eu vou me inclinar em obediência ao rei, mas o meu coração está louvando e adorando o Senhor. Observe, aquele homem agora está livre não só de uma lepra física, mas aquele homem está livre de algo pior que a lepra, que era a sua soberba, a sua arrogância, a sua prepotência. Irmãos, ninguém arrogante diante de Deus vai conseguir produzir louvores e adoração que agrade o Senhor. Então faça isso, se esvazie. Foi necessário que esse homem se esvaziasse dele, e quando ele se esvazia, a cura chega. Há um tempo atrás eu li um livro em que o escritor conta que um certo pregador, homem muito preparado, grande pregador, foi chamado para pregar numa grande conferência. E ele então, sabendo que seria o pregador oficial daquela conferência, ele se sentiu muito importante. Ele se sentiu alguém necessário. Havia milhares de pessoas naquele congresso, e aquele homem então pegou a sua melhor mensagem, foi lá no seu sermonário, escolheu aquela mensagem que ele disse, essa mensagem vai sacudir o povo. Ele pega aquela mensagem e ele vai para aquela igreja, e quando ele entra, todo mundo começou a aplaudir ele de pé, e todo mundo já tinha anunciado que quem pregaria seria ele, e ele então já não estava contando os minutos no relógio, o momento dele começar a pregar. Aquele homem olha para aquele auditório talhado de gente, e ele possivelmente pensou, hoje eles vão ouvir uma mensagem, hoje eles vão ver o que é um pregador, hoje eles vão saber o que é pregar na unção, hoje, e ficou com isso na sua cabeça, e falando isso para ele mesmo, sabe? E então chegou a hora de pregar.
E quando chegou no momento da mensagem, ele pegou a sua Bíblia, botou o sermonário do lado, sabe, o tecladista foi para o teclado, começou a fazer um fundo musical, e quando ele foi pregar, ele começou, não conseguia entender nada, tudo que ele pregou ali, sabe, ele não conseguia compreender, embaralhou tudo, e ele não entendeu o que está acontecendo. Ele leu o texto da mensagem com a igreja, mas ele não conseguiu desenvolver a mensagem. Ele foi ficando nervoso, foi ficando preocupado, ele não conseguia falar nada, e ele fechou a Bíblia, e fechou o sermonário, e começou a falar coisa por coisa, e o povo começou a olhar para aquele homem, e tentar entender o que está acontecendo. Esse cara é um grande pregador, a gente veio ouvir esse pregador, a igreja está cheia por causa desse pregador, e a gente quer saber o que vem dele, sabe, as pessoas geraram muitas expectativas em relação a ele, e ele também gerou expectativas para as pessoas. Cuidado com as expectativas que você gera nas pessoas. Porque qualquer expectativa que você gerar nas pessoas, você tem que direcionar essa pessoa ao Senhor, não a você. A glória não é sua, a glória é do Senhor. Você que toca, você que produz música, se você produzir música, é para o Senhor. Se você canta, é para o Senhor. Se você glorifica, é para o Senhor. Quando nós paramos de produzir música para o Senhor e produzimos para as pessoas, a unção de Deus já não está mais em nós. E aquele homem ficou tão envergonhado que na metade do tempo que ele tinha para pregar, ele fechou a Bíblia e disse: aqui eu termino. Aquele homem, irmãos, ficou tão humilhado, tão decepcionado, que ele então desce daquele altar. Isso não é uma invenção, isso é algo real que aconteceu com um grande pregador. E ele desce do altar da igreja, ele não conseguiu nem ficar sentado junto com os pastores ali, e ele então desce e vai procurar uma parte da poltrona para sentar. E quando ele acabou de sentar, tinha um senhorzinho, sabe, um ancião sentadinho olhando para ele. E quando ele acabou de sentar, esse irmão pegou assim no braço dele e disse assim: olha, pastor, se da maneira que o senhor desceu desse altar, o senhor tivesse subido, a glória de Deus teria derramado nesse lugar. Se da maneira que o senhor desceu desse altar, se o senhor tivesse subido nele, Deus teria manifestado o seu poder em nossas vidas hoje. Sabe o que significa? Que quando você subir por esses degraus, por menor que seja, suba com temor. Quando você tiver que tocar, toque com temor. Quando você tiver que cantar, cante com temor. Quando você tiver que glorificar Deus, faça com temor, porque não é para você, é para o Senhor. Se você tiver que se humilhar, se humilhe. E se você tiver que subir nesse altar, suba glorificando a Deus. Suba sabendo que esse lugar não é um lugar qualquer. Este lugar foi feito para louvor e adoração a Deus. Porque se você subir soberbo e arrogante, não vai sair nada de você. Qual de nós já lemos Neemias? Qual de nós? Qual de nós já vimos quando Deus manda aquele homem para Jerusalém para restaurar os muros? E quando Neemias chega lá em Jerusalém, a primeira intenção dele era reunir o povo para adorar a Deus. O povo estava querendo adorar a Deus. O povo estava querendo que ele reconstruísse logo os muros, porque depois a próxima reconstrução seria o templo. Então havia muita gente preparada para adorar a Deus. Mas entenda uma coisa: quando Neemias chega ali em Israel e que ele olha para a cidade, a primeira imagem que ele teve foi dos muros, boa parte deles destruídos. E quando ele olha para os muros, eu penso que Neemias poderia ter dito: vamos fazer o seguinte, tem muito trabalho aí, vamos primeiro orar, vamos fazer um louvor aqui, vamos louvar. A primeira coisa que Neemias fez antes de começar o louvor e adoração a Deus foi retirar os entulhos.
Havia muito entulho ali, os entulhos eram dos escombros daqueles muros, havia muito lixo ali. Neemias não adorou a Deus enquanto tivesse entulho, Neemias não adorou a Deus enquanto havia lixo. O que ele teve que fazer? Ele teve que esvaziar aquele ambiente ali, para que pudesse haver uma adoração. Deixa eu dizer para você, se você for adorar a Deus e perceber que há entulho em você, esvazie esse entulho da sua alma. Se você for adorar a Deus e perceber que há um lixinho, ah pastor, mas é um lixinho só, sabe aquele lixinho que a gente pega aquela lixeira bem pequena e bota pouquinho lixo, mas pouco pode ser para você, para Deus é muita coisa. Qualquer lixo para Deus inquieta, incomoda Ele. Então não adore e não louve ao Senhor se você perceber que há lixo na sua alma. Esvazie disso. Então qual é o quarto e último, pastor, sentido de adoração a Deus? É esvaziar-se de si mesmo. Se esvazie de você mesmo e se encha de Deus. Irmãos, eu estava no gabinete, eu estava ouvindo aqui a nossa irmã Aline, a esposa do evangelista Eduardo, cantando. Irmãos, que coisa boa, sabe, que preenchia o coração, e ouvindo aqui o Asfoltote fez uns acordes aqui, eu fiquei ouvindo o baixo, o teclado, a bateria, sabe, essa harmonia. Eu falei, que coisa boa, Jesus, que coisa maravilhosa. Sabe o que significa isso? Que não tem entulho, não tem lixo, não tem nada que atrapalhe um louvor e uma adoração. E quando isso está sendo feito dessa forma, quando nós nos esvaziamos de nós, o louvor fica perfeito, sabe, a música fica perfeita e Deus recebe isso. Então você quer ser um grande adorador ao Senhor? Se esvazie de você, se esvazie de mágoa, se esvazie de ressentimentos, se esvazie dos teus traumas, se esvazie do teu eu, se esvazie daquilo tudo que impede uma adoração. Nós temos 10 minutos para terminar. Eu peço à igreja que em nome de Jesus se coloque em pé. Nós vamos terminar louvando aqui o Senhor. Quero chamar Totti, Marcelo, chamar o Wagner, bateristas, se a Aline puder, se alguém estiver ouvindo. Vamos terminar louvando o Senhor. Mas entenda, você precisa se esvaziar hoje de você. O baixista, nosso amado aí, Alisson. Se você quer adorar a Deus, quer ser um adorador do Senhor, se você quer ser alguém que Deus receba o teu louvor e a tua adoração, eu não estou me referindo a você que adora tendo a função de músico, de cantor, mas você que adora onde você está, que adora na sua casa, que adora no seu trabalho, que adora o Senhor através da sua vida, adora o Senhor através da sua alma. Você precisa primeiro passar pelas portas, estar no ambiente do Sha'ar, que é o ambiente da adoração, o ambiente do mover de Deus. Se você quer ser um adorador, você quer que Deus receba o teu louvor, a gente vai louvar em espírito e em verdade, tá, Totti? Me perdoe, eu não avisei. Você precisa estar na presença do Senhor com gratidão, com louvor. Você precisa se esvaziar de si. Nesta noite, peço a você que feche teus olhos, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Não sei se você adorou o Senhor hoje, antes de vir aqui. Não sei se você tem adorado o Senhor. Não sei como tem sido os teus dias. Mas aproveite esse momento para adorar o Senhor. Não sei se você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, mas agradeça a Ele hoje. Diga: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença em minha vida. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor tem acrescentado em minha alma. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Espírito,